A interpretação da Bíblia na Igreja. Pontifícia Comissão Bíblica. Introdução. A interpretação dos textos bíblicos continua a suscitar em nossos dias um vivo interesse e provoca importantes discussões. Elas adquiriram dimensões novas nestes últimos anos, dada a importância fundamental da Bíblia para a fé cristã, para a vida da Igreja e para as relações dos cristãos com os fiéis das outras religiões. A Pontifícia Comissão Bíblica foi solicitada a se pronunciar a esse respeito. A problemática atual. O problema da interpretação da Bíblia não é uma invenção moderna, como algumas vezes se quer fazer crer. A Bíblia mesma atesta que sua interpretação apresenta dificuldades. Ao lado de textos límpidos, ela comporta passagens obscuras. Lendo certos oráculos de Jeremias e Daniel, se interrogava longamente sobre o sentido deles. Daniel capítulo 9, versículo 2. Segundo os Atos dos Apóstolos, um etíope do primeiro século encontrava-se na mesma situação a propósito de uma passagem do livro de Isaías, e reconhecia ter necessidade de um intérprete. A segunda carta de Pedro declara que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular, e ela observa, de outro lado, que as cartas do apóstolo Paulo contêm alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras para a sua própria perdição. Citado 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. O problema é, portanto, antigo, mas ele se acentuou com o desenrolar do tempo. Doravante, para encontrar os fatos e palavras de que fala a Bíblia, os leitores devem voltar quase 20 ou 30 séculos atrás, o que não deixa de levantar dificuldades. De outro lado, as questões de interpretação tornaram-se mais complexas nos tempos modernos devido aos progressos feitos pelas ciências humanas. Métodos científicos foram aperfeiçoados no estudo dos textos da Antiguidade. Em que proporção estes métodos podem ser considerados apropriados à interpretação da Sagrada Escritura? A esta questão, a prudência pastoral da Igreja durante muito tempo respondeu de maneira muito reticente, pois muitas vezes o método, apesar de seus elementos positivos, encontravam-se ligados às opções opostas da fé cristã. Mas uma evolução positiva se produziu, marcada por uma série de documentos pontifícios, desde a encíclica Providentissimos Deus de Leão XIII, 18 de novembro de 1893, até a encíclica Divino Afflante Spiritu de Pio XIII, 30 de setembro de 1943, e ela foi confirmada pela declaração Sancta Mater Ecclesiae, dia 21 de abril de 1964, da Pontifícia Comissão Bíblica e, sobretudo, pela Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, de 18 de novembro de 1965. A fecundidade desta atitude construtiva manifestou-se de uma maneira inegável. Os estudos bíblicos tiveram um progresso notável da Igreja Católica e o valor científico deles foi cada vez mais reconhecido no mundo, dos estudiosos e entre os fiéis. O diálogo ecumênico foi consideravelmente facilitado. A influência da Bíblia sobre a teologia se aprofundou e contribuiu à renovação teológica. O interesse pela Bíblia aumentou entre os católicos e favoreceu o progresso da vida cristã. Todos aqueles que adquiriram uma formação séria nesse campo estimam doravante impossível retornar a um estado de interpretação pré-crítica, pois o julgam, com razão, claramente insuficiente. Mas, ao mesmo tempo em que o método científico mais divulgado, o método histórico crítico, é praticado correntemente em exegese. Inclusive na exegese católica, ele mesmo encontra-se em discussão, de um lado, no próprio mundo científico, pela aparição de outros métodos e abordagens, e de outro lado, pelas críticas de numerosos cristãos que o julgam deficiente do ponto de vista da fé. Particularmente atento, como seu nome indica,
A evolução histórica dos textos ou das tradições através do tempo, ou diacronia, o método histórico-crítico encontra-se atualmente em concorrência em alguns ambientes com métodos que insistem na compreensão sincrônica dos textos, tratando-se da língua, da composição, da trama narrativa ou do esforço de persuasão deles. Além disso, o cuidado que os métodos diacrônicos têm em reconstituir o passado, para muitos, é substituído pela tendência de interrogar os textos colocando-os em perspectivas do tempo presente, seja de ordem filosófica, psicanalítica, sociológica, política, etc. Esse pluralismo de métodos e abordagens é apreciado por alguns como um indício de riqueza, mas a outros ele dá a impressão de uma grande confusão. Real ou aparente, essa confusão traz novos argumentos aos adversários da exegese científica. O conflito das interpretações manifesta, segundo eles, que não se ganha nada submetendo os textos bíblicos às exigências dos métodos científicos, mas, ao contrário, perde-se bastante. Eles sublinham que a exegese científica obtém como resultado o provocar perplexidade e dúvida sobre inumeráveis pontos que até então eram admitidos pacificamente, que ele força alguns exegetas a tomar posições contrárias à fé da Igreja sobre questões de grande importância, como a concepção virginal de Jesus e seus milagres, e até mesmo sua ressurreição e sua divindade. Mesmo quando não finalizam tais negações, a exegese científica se caracteriza, segundo eles, pela sua esterilidade no que concerne o progresso da vida cristã. Ao invés de permitir um acesso mais fácil e mais seguro às fontes vivas da Palavra de Deus, ela faz da Bíblia um livro fechado, cuja interpretação sempre problemática exige técnicas refinadas, fazendo dela um domínio reservado a alguns especialistas. A estes, alguns aplicam a frase do Evangelho: tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que queriam entrar. Lucas capítulo 11, versículo 52, Mateus capítulo 23, versículo 13. Em consequência, ao paciente labor do exegeta científico, estima-se necessário substituir abordagens mais simples, como uma ou outra prática de leitura sincrônica, que se considera como suficiente ou mesmo, renunciando a todo estudo, preconiza-se uma leitura da Bíblia dita espiritual, entendendo-se pela expressão uma leitura unicamente guiada pela inspiração pessoal subjetiva e destinada a alimentar esta inspiração. Alguns procuram na Bíblia, sobretudo, o Cristo da visão pessoal deles e a satisfação da religiosidade espontânea que tem. Outros pretendem encontrar nela respostas diretas a toda sorte de questões, pessoais ou coletivas. Numerosas são as seitas que propõem como única verdadeira uma interpretação da qual elas afirmam terem tido a revelação. O objetivo deste documento há de se considerar seriamente, portanto, os diversos aspectos da situação atual em matéria de interpretação bíblica, de estar atento às críticas, às queixas e às aspirações que se exprimem a esse respeito, de apreciar as possibilidades abertas pelos novos métodos e abordagens e de procurar, enfim, precisar a orientação que melhor corresponde à missão da exegeta na Igreja Católica. Esta é a finalidade deste documento. A Pontifícia Comissão Bíblica deseja indicar os caminhos que convém tomar para chegar a uma interpretação da Bíblia que seja tão fiel quanto possível a seu caráter, ao mesmo tempo humano e divino. Ela não pretende tomar aqui posição sobre todas as questões que são feitas a respeito da Bíblia, como, por exemplo, a teologia da inspiração. O que ela quer é examinar os métodos suscetíveis de que contribuírem com eficácia a valorizar todas as riquezas contidas nos textos bíblicos, a fim de que a palavra de Deus
possa tornar-se sempre mais o alimento espiritual dos membros do seu povo, a fonte para eles de uma vida de fé, de esperança e de amor, assim como a luz para toda a humanidade. Para alcançar este fim, o presente documento, primeiro, fará uma breve descrição dos diversos métodos e abordagens, indicando suas possibilidades e seus limites. Segundo, examinará algumas questões de hermenêutica. Terceiro, proporá uma reflexão sobre as dimensões características da interpretação católica da Bíblia e sobre suas relações com as outras disciplinas teológicas. 4. Considerará, enfim, o lugar que ocupa a interpretação da Bíblia na vida da Igreja. Métodos e abordagens para a interpretação. A. Método histórico-crítico. O método histórico-crítico é o método indispensável para o estudo científico do sentido dos textos antigos. Como a Santa Escritura, enquanto palavra de Deus em linguagem humana, foi composta por autores humanos em todas as suas partes e todas as suas fontes, sua justa compreensão não só admite como legítimo, mas pede a utilização deste método. Primeiro, história do método. Para apreciar corretamente este método em seu estado atual, convém dar uma olhada em sua história. Certos elementos deste método de interpretação são muito antigos. Eles foram utilizados na antiguidade por comentadores gregos da literatura clássica e mais tarde, durante o período patrístico, por autores como Orígenes, Jerônimo e Agostinho. O método era então menos elaborado. Suas formas modernas são resultado de aperfeiçoamentos trazidos, sobretudo, desde os humanistas da Renascença e os recursos adefontes deles. Enquanto que a crítica textual do Novo Testamento só pôde se desenvolver como disciplina científica a partir de 1800, depois que se desligou do Textus Receptus, os primórdios da crítica literária remontam ao século XVII com a obra de Richard Simon, que chamou a atenção sobre as repetições, as divergências no conteúdo e as diferenças de estilo observáveis no Pentateuco. Constatações dificilmente conciliáveis com a atribuição de todo o texto a um autor único, Moisés. No século XVIII, Jean Astruc contentou-se ainda em dar como explicação que Moisés tinha se servido de várias fontes, sobretudo de duas fontes principais, para compor o livro de Gênesis. Mas, em seguida, a crítica contesta cada vez mais resolutamente a atribuição da composição do Pentateuco a Moisés. A crítica literária identificou-se muito tempo com o esforço para discernir diversas fontes nos textos. É assim que se desenvolveu no século XIX a hipótese dos documentos, que procura explicar a redação do Pentateuco. 4 documentos, em parte paralelos entre si, mas provenientes de épocas diferentes, teriam sido incorporados: o Iavista, J, o Eloísta, E, o Deuteronomista, D, e o sacerdotal P, do alemão Priester. É deste último que o redator final teria se servido para estruturar o conjunto. De maneira análoga, para explicar ao mesmo tempo as convergências e as divergências contrastadas entre os 3 evangelhos sinóticos, recorreram à hipótese das duas fontes, segundo a qual os evangelhos de Mateus e de Lucas teriam sido compostos a partir de 2 fontes principais: o evangelho de Marcos de um lado e de outro lado uma compilação das palavras de Jesus chamada Que, do alemão Quelle. Essencialmente, estas duas hipóteses são ainda aceitas atualmente na exegese científica, mas elas são objeto de contestações. No desejo de estabelecer a cronologia dos textos bíblicos, esse gênero de crítica literária se limitava a um trabalho de cortes e de decomposição para distinguir as diversas fontes e não dava uma atenção suficiente à estrutura final